Vamos lá, irmãos. Então vamos lá. O casamento e o divórcio para o cristão. O texto-chave, irmão, sobre o casamento está em Mateus 19, tá? Versos 7, 8 e 9 diz assim: Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, então, os fariseus, tentando pegar o Senhor Jesus em alguma palavra, fizeram uma pergunta para ele, tentando, querendo pegar o Senhor. E perguntou: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e se divorciar, e separar, e repudiar a mulher? E o Senhor Jesus, irmãos, sendo a própria sabedoria, ele respondeu e disse: Moisés vos permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Porque o homem é mau. Mas no princípio não foi assim. Olha só, irmãos, que princípio não era assim? Quando Deus criou Adão e Eva e disse: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então Adão não divorciou de Eva e nem Eva divorciou de Adão. No princípio, irmãos, eram dois numa só carne e nem existia a poligamia, como no tempo da lei mosaica, que o homem poderia casar com mais de uma mulher. No princípio não era assim. No princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, não existia poligamia, não existia divórcio, não existia separação. O casamento era até o fim da vida, até a morte. Esse é o plano de Deus para o casamento. O casamento é instituição divina para toda a vida, irmãos. E olha só então, o único motivo que a palavra de Deus permite o divórcio. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Aí o Senhor Jesus fala, dá o parecer dele, bate o martelo dele. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, que deixar, que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo por causa de adultério, não sendo por causa de traição, e casar de novo, comete adultério. E quem casar com a repudiada, com a divorciada, com a separada, também comete adultério. Ponto final. Irmãos, não tem como nós dizer outra coisa além do que está escrito na palavra de Deus. Então, o único motivo que a palavra de Deus permite o divórcio e um segundo casamento é se houver adultério, é se houver traição. Mas isso nem é a primeira opção ainda, irmãos, porque o plano de Deus para o casamento é um casamento vitalício, que só a morte separa.
Então, a primeira opção para o cristão no casamento, se houver adultério, se houver traição, a primeira opção deve ser o perdão, irmãos. Deve ser a reconciliação, para que a família não seja dissolvida. É isso, irmãos. Essa deve ser a primeira opção na vida de um cristão em relação ao casamento, em relação a uma instituição divina, que é o casamento, que é a família, que é o marido, que é a mulher, que é os filhos. Agora, se chegar uma situação que a pessoa que foi traída não tiver condições espirituais para perdoar o seu cônjuge e continuar casada, a palavra de Deus lhe permite o divórcio e casar novamente. Mas o que traiu, a parte que ofendeu, não tem liberdade para casar de novo. Não. É isso, irmãos. E na palavra de Deus não há exceção. Sobre esse assunto do divórcio para o cristão, não tem exceção, irmãos. Mas tem um assunto muito delicado, né? Que inclusive está em alta agora. Agressão física. Agressão psicológica no casamento, agressão emocional, narcisismo, né? Inclusive está em alta agora nas mídias. Irmãos, se um cônjuge, ele sofre agressão física num casamento e ele quer separar, quer divorciar, pode separar e pode divorciar, se a pessoa tomou essa decisão, mas não pode contrair um segundo matrimônio, não pode casar novamente, segundo a palavra de Deus, irmãos. O único motivo pelo qual a pessoa pode se separar, se divorciar e casar de novo é por motivo de adultério. Por agressão física, agressão psicológica, por narcisismo, se a pessoa separar, se divorciar, ela não pode contrair um novo matrimônio, não pode casar novamente, deve ficar só. Tá aqui. Eu vos digo, porém, o Senhor Jesus dizendo, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aí o Espírito Santo, inspirando o apóstolo também para ensinar sobre o casamento, ele disse assim, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 7. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar. Então, irmão, se por qualquer outro motivo, que não seja o adultério, alguém se separar, se divorciar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Então, irmão, se houver separação, se houver divórcio e o motivo não foi adultério, irmãos, nenhum dos dois pode casar novamente. A única opção que esse casal tem é reconciliação, é voltar novamente como marido e mulher, é se reconciliar diante de Deus. É isso, irmãos. É isso. Então, não podemos ir além daquilo que está escrito na palavra. Não podemos ir além daquilo que a palavra de Deus determina para o seu povo e para a igreja.
Por quê, irmãos? Porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Casamento é instituição divina, não é instituição humana. E o plano de Deus no casamento para a família é um casamento vitalício, aonde somente a morte pode separar. Aí sim, o viúvo pode casar de novo. A viúva pode casar de novo, né? Agora, por qualquer outro motivo, não, irmãos. E olha só, irmãos, e tem denominações, instituições religiosas que ensinam errado acerca do casamento e o divórcio. Como, por exemplo, a congregação. O que eles ensinam lá? Eles ensinam o seguinte: o casal separou e o motivo não é adultério, estão separados, divorciados. Nenhum dos dois pode casar de novo. Mas o que a congregação ensina? Que se um dos dois que está divorciado casar ou amigar ou qualquer coisa, irmãos, eles falam que o outro está livre para casar agora. Porque o outro casou primeiro, então cometeu adultério. Ou então, que se um morrer, o outro pode casar. Irmãos, não tem nada a ver. Esse ensino está totalmente errado, totalmente equivocado. Porque a partir do momento que se divorciaram, é ex-marido e ex-mulher. A atitude de um não vai influenciar mais na vida do outro diante de Deus. Não. Já estão divorciados, já estão separados. Lembra, o que é ligado na terra é ligado no céu. O que desligardes da terra estará desligado no céu. Então, a partir do momento, irmãos, que se divorciaram, estão desligados na presença de Deus. Então, o que a atitude de um fizer não vai influenciar na vida do outro diante de Deus. Não. Então, se um casou ou amigou, ele está em adultério. E o outro não tem liberdade para casar de novo. Se casar, também estará em adultério. Se um morrer, que já está divorciado, o outro não tem liberdade para casar. Ele não é viúvo, ele é divorciado. Não pode casar de novo. Em qualquer situação, se casarem novamente, estarão em adultério diante de Deus. A única solução para alguém que se divorciou e o motivo não foi adultério, a única solução é se reconciliarem, irmãos. Está aqui. Que a mulher não se aparte do marido, o marido não deixe a mulher. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. É isso, irmãos. Olha que interessante agora, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que o Espírito Santo de Deus esclarece para nós. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ah, irmão, então pode casar um crente com quem não é crente? Não. Esse exemplo é o seguinte: os dois casaram no mundo, sem ser crentes, se conheceram no mundo, sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Cristo, sem conhecer a graça de Deus, e casaram no mundo, né? E de repente Deus faz a obra na vida de um deles e converte o marido. A mulher que não é crente não se incomoda que o marido agora é servo de Deus. Então, o marido não pode deixar a mulher se divorciar, separar da mulher, porque agora ele é crente e a mulher não é crente. Não.
Isso não existe. Tá? Então, se a mulher que não é crente ou o marido que não é crente não se incomoda que o marido agora se converteu ou a sua esposa se converteu, não incomoda ele, continuam convivendo normal como marido e mulher, então o que é crente não vai separar porque agora ele é crente e a mulher dele não é. Não. Por isso que o apóstolo, inspirado por Deus, ele disse: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Certo? Agora olha só. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Aí, irmãos, os dois casou no mundo, só que Deus converteu o marido, e a mulher não gostou que o marido agora é crente. A mulher não gostou que o marido agora é protestante e quer separar. Eu quero divórcio, eu vou separar, porque eu casei com você, você não era crente, você não era cristão, você não ia para essa igreja, então eu não quero mais, vou divorciar. Irmãos, nesse caso, o descrente divorciando, o que é crente tem total liberdade para casar na presença de Deus. É isso, irmãos. Olha que coisa linda a palavra de Deus. Olha como Deus é justo. Por quê? Porque casaram no mundo, sem a luz de Deus, sem a sabedoria. Um se converteu, o outro não quer continuar casado, porque agora o seu marido é cristão. Então, Deus dá liberdade para o cristão casar novamente com uma serva de Deus. É isso, irmãos. Mas se os dois casaram na presença de Deus, já eram cristãos, se conheceram na igreja e se separam por qualquer motivo que não seja adultério, nenhum dos dois pode casar novamente. Por quê? Porque já casaram na presença de Deus, já casaram na luz, deveriam ter discernimento para escolher o seu companheiro para a vida toda. Por isso, Deus não permite um segundo casamento para quem já casou na presença de Deus. É isso, irmãos. É isso. E olha só acerca da viuvez. Agora o viúvo ele pode casar novamente. Verso 39 de 1 Coríntios capítulo 7. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha a observação linda, irmãos. O viúvo, a viúva, pode casar novamente com quem quiser. Olha a observação. Contanto que seja no Senhor. Ou seja, com um cristão, com uma cristã. Pode casar de novo com um servo de Deus, com uma serva de Deus. Olha só, irmãos, aqui já esclarece outra questão, outra dúvida que alguém tenha. Se o servo de Deus pode casar com quem não é crente, se o servo de Deus pode casar com criatura. Tá aqui a resposta. Se o viúvo não pode casar com quem não é crente, tá aqui a resposta, irmãos. Contanto que seja no Senhor.